Olá, meus queridos, sejam bem-vindos às aulas de Física. Eu sou o professor Gilberto Júnior e hoje nós vamos começar a aula 2, que fala dos princípios da eletrostática. Nós vimos na aula passada que a eletrostática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as ações que uma exerce sobre a outra. Certo? Vamos lá. Eletrização. Quando é que um corpo vai estar eletrizado? Eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas. Então, o corpo está eletrizado quando está com excesso de elétrons ou com falta de elétrons. Quando está com excesso de elétrons, significa que ele tem mais elétrons, que é negativo, do que positivo. Quando está com falta de elétrons, significa que tem menos negativo e mais positivo. Certo? Um corpo que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Se ele ganhou elétrons, ele tem mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente. Quando ele perde elétrons, se ele perder elétrons, significa o quê? Que vai ter mais cargas positivas do que negativas. Então significa que ele vai estar eletrizado positivamente. As cargas positivas, os prótons, estão no núcleo e não participam do processo de eletrização. Certo? Quem participa é os elétrons. O elétron que sai, o elétron que chega. Então, quando eu tenho mais elétrons do que prótons, é porque eu recebi elétrons de outro corpo, de outro átomo. Então, ele vai estar eletrizado negativamente. Quando ele perde, ele transfere elétrons para outro corpo, outro átomo, ele fica eletrizado positivamente. Então, é o elétron que sai e chega, certo? Eletrização. Então, vamos lá. Então, o corpo que, olha, vamos lá, presta atenção aqui, ó. O corpo que cedeu elétrons, certo? Ele perdeu elétrons, ele fica eletrizado positivamente. O corpo que recebeu elétron, ele fica eletrizado negativamente. Então, vamos lá. Existe uma série chamada série triboelétrica. Essa série é para mostrar materiais que tem tendência de ficar com cargas positivas e materiais que têm tendência de ficar com mais cargas negativas quando se eletriza. Então vamos lá. A série triboelétrica mostra alguns materiais de ordem elétron-afinidade crescente. Olha aí. Então nós temos aqui, ó, os materiais que vão para a esquerda têm mais tendência de ficar com carga positiva e os materiais mais à direita têm a tendência de ficar com carga negativa. Por exemplo, se eu atritar, por exemplo, aqui, ó, algodão e atritar com a mica, e nós vamos aprender mais na frente como é que acontece essa questão de atrito. Quando atrita algodão com a mica, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Como é que eu sei quem quer ficar com positivo e quem quer ficar com negativo? Através dessa série. Se eu atritar a mica e o algodão está mais próximo de onde? Do negativo. Então o algodão vai ficar com carga negativa e a mica vai ficar com a carga positiva. Então vamos lá. Se eu atritar agora o vidro com um enxofre, quem quer ficar positivo e quem quer ficar negativo? Olha, o vidro está mais próximo do positivo, então ele vai ficar com as cargas positivas e o enxofre vai ficar com as cargas negativas. Então a gente vai aprender mais na frente como é isso que acontece. Então vamos lá, olha. Então, de baixo para cima, quem está mais embaixo, ele fica mais negativo, eletronegativo. Então, quem está mais em cima está mais próximo, próximo do positivo. Condutores elétricos. O que são condutores? Condutores são aqueles que têm facilidade de conduzir elétrons livres. Denominamos condutor elétrico todo material que permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Então, todo material que permite a movimentação de cargas, ele é um condutor.
certo? E os condutores elétricos mais comuns são metais que se caracterizam por possuir grande quantidade de elétrons livres, elétrons fracamente ligados ao átomo. Materiais que têm elétrons fracamente ligados, esses elétrons fracamente ligados são mais fáceis de sair, se locomover. Então, eles são mais condutores. Aqui nós temos aqui vários metais: ouro, latão, chumbo, aço, bronze, cobre, alumínio, ferro, prata. São condutores elétricos. Isolantes elétricos. O que são isolantes? Denominamos isolante elétrico todo meio material que não permite a movimentação. Então é como se fosse uma barreira, algo que segura. Então o isolante elétrico, ele prende mais os elétrons, então os elétrons ficam mais presos, não consegue se movimentar com facilidade. Então ele isola, certo? Não existe isolante perfeito, certo? Não existe um isolante perfeito. Todo material pode conduzir eletricidade, só que tem uns que conduzem mais do que outros. Por isso, então, a gente escolhe materiais isolantes para que a gente não sinta descargas elétricas, por exemplo. Isolante, aqui é um exemplo de isolantes elétricos. Então, vamos agora aprender os processos de eletrização. Quais são os processos de eletrização? Nós vamos ver essa tirinha aqui. Porque quando passamos perto da TV, os pelos do braço ficam em pé? Alguém já sentiu essa sensação? Que passar próximo da televisão, os pelos do braço ficam em pé? Por causa da eletrização. Então a explicação que acontece que o nosso pelo fica fica de pé por causa da eletrização, certo? Ficou com acúmulo de cargas nas pontas. Existem 3 maneiras de eletrizar um corpo: por atrito, por contato e por indução. Então nós vamos aprender cada processo individualmente, certo? Então são 3: atrito, contato e indução. Eletrização por atrito, vamos lá. Para realizar a eletrização por atrito, devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes e estão inicialmente neutros. São 2 corpos com materiais de substâncias diferentes e os 2 estão inicialmente neutros. Nenhum está eletrizado, os 2 estão neutros, com 0 carga em excesso. Então, se os 2 corpos estão neutros, devemos observar isso. Após eletrizados, os corpos terão cargas de sinais opostos, certo? Então, como eu falei, quando está atritando um corpo com o outro. Se eu atritar, por exemplo, vidro com a lã, certo? Vidro com a lã, um vai ficar com positivo e o outro vai ficar negativo. Sempre acontece isso. Toda vez que acontece eletrização por atrito e os corpos estão inicialmente neutros, certo? Ao atritar os dois, no final do processo, quando eu separar os dois, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Para saber qual é o positivo ou negativo, basta consultar a série triboelétrica, aquela série que mostrei há pouco. Então vamos lá. Eletrização por atrito. Esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã no tubo de vidro, tomando cuidado de fazê-lo sempre na mesma região. Então você atrita, esfrega o vidro com uma lã, por exemplo, um pedaço de lã. A mesma coisa que você pode ter observado, quem já viu, quem já fez, é você pega, corta o papel em pequenos pedaços, bota em cima da mesa pequenos pedaços de papel e você esfrega uma caneta na cabeça. Ou esfrega a cabeça na cabeça, você está atritando a caneta ou então o pente. Na hora que você aproxima os papeizinhos, ele atrai. Por quê? Porque você eletrizou. A caneta ou pente ficou eletrizado, positivamente ou negativamente. Então, ao ficar eletrizado, não você chegou perto do papel, ele foi induzido e foi atraído. Certo? Então, eletrização por atrito, como eu falei para vocês. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, em seguida, separamos os dois e notamos que há entre eles uma força de atração. Se eu observar, botar os dois próximos, depois de atritar os dois, botar próximo, você percebe uma certa atração. Isso porque deve ao fato de que a lã foi ter retirado elétrons. Então, a lã retirou elétrons do tubo de vidro, tornando-o eletrizado positivamente, enquanto ela eletrizou-se negativamente. Então, o que fez?
Ao atritar a lã tirou elétrons do vidro, então o vidro ficou positivo, eletrizado positivamente, enquanto ela eletrizou-se negativamente. Então, esse aqui, a lã está eletrizado negativamente e o vidro está eletrizado positivamente. Certo? Então, por atrito vai acontecer isso. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, vamos para uma simulaçãozinha. Então, para entender um pouco sobre eletrização por atrito, vou mostrar como é que acontece. Esse rapazinho que está aqui, então eu vou esfregar o pé dele no piso, no tapete. Então ele vai ficar eletrizado negativamente, certo? Então essa pessoa vai ficar eletrizada negativamente. Ao pegar a maçaneta, ela vai sentir um choque. É por isso que nós sentimos um choque quando a gente pega em maçanetas às vezes. Porque ao estiver caminhando em algum determinado piso, nosso corpo fica eletrizado, certo? E ao tocar a gente descarrega, certo? Então mais ou menos é isso que acontece, certo? Normalmente, ó, ao atritar, a pessoa vai ficar com cargas negativas, o tapete provavelmente vai ficar com carga positiva, certo? Eu tô atritando. Então acontece uma descarga elétrica. Novamente, atritando, aí você fica eletrizado. Aí é por isso às vezes também que você pega uma pessoa e você sente um choque. Já teve as pessoas que estão altos canal sentem choque, porque você provavelmente está eletrizado e ao entrar em contato você descarrega na pessoa. Você sente um choquezinho, certo? Então continuando. Então agora vamos à eletrização por contato. A eficiência da eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. Os corpos adquirem carga em mesmo sinal ou ficam uníssonos. Então, dois corpos, ao entrar em contato, só entrar em contato, os dois vão ficar com a mesma carga ou provavelmente neutros, certo? Então vamos lá observar. Sim, continuando. A quantidade total de cargas que se conserva antes e depois da eletrização. Então, foi um dos princípios que nós estudamos na aula passada, que a quantidade de carga total antes do processo e depois tem que ser igual. A soma das cargas tem que ser igual. Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão distribuídas uniformemente. Se forem de tamanho diferente, serão divididas proporcional ao tamanho de cada um. Então, vamos lá. No metal neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Certo? Então, um metal neutro e o número de elétrons é igual ao número de prótons. Porém, existem elétrons livres que podem se movimentar pelo metal. Certo? Quando aproximamos um bastão eletrizado, os elétrons livres se deslocam nesse caso, atraídos pelo bastão de vidro. Então, o bastão de vidro que estão as cargas positivas, vai atrair os elétrons livres do metal que estava neutro inicialmente. Perdendo os elétrons, então, como nós vimos aqui, o bastão de vidro vai atrair, ao entrar em contato, vai atrair os elétrons livres para o bastão de vidro. Então, perdendo os elétrons para o bastão, o metal inicialmente neutro fica com excesso de cargas positivas. Então, o metal aqui ficou positivamente, eletrizado positivamente, por quê? Porque ele perdeu elétrons para o bastão de vidro. Porém, o vidro aqui, ó, ainda continua com mais cargas elétricas positivas do que negativas, certo? Observa que após o contato, o bastão continua eletrizado positivamente e a esfera também adquire a carga positiva, havendo repulsão posteriormente. Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, os dois corpos vão ficar positivos. Então, é assim que acontece com a eletrização por contato. Eletrização por indução. O próprio nome está dizendo, indução. Acontece um corpo induz o outro. Certo? É o fenômeno pelo qual um condutor se eletriza pela simples aproximação de um outro já eletrizado, sem haver contato entre eles. Certo? O condutor que está eletrizado, o condutor eletrizado é chamado indutor. O influenciante
ou influenciante, indutor ou influenciante. O condutor que se eletrizou é chamado de induzido ou influenciado. O induzido se eletriza, olha, é um importante, o induzido se eletriza com carga de sinal contrário ao indutor. Vamos ver como é que acontece. Nesse caso, não há contato entre os corpos eletrizados. Basta aproximar um corpo carregado ao indutor. Basta aproximar um corpo carregado, o indutor, chamado de indutor, do corpo neutro a ser carregado, o induzido. Vamos lá. Então, quando aproximamos um bastão eletrizado, os elétrons livres se deslocam, nesse caso, atraídos pelo bastão positivo, e a região oposta fica com falta de elétrons, e, portanto, com excesso de cargas positivas, provocando uma separação nas cargas. Então, o bastão de vidro, o indutor, vai induzir, está positivamente eletrizado, então ele vai atrair os elétrons do metal, certo? Para essa região aqui mais próxima, porque os opostos se atraem. Então, positivo vai atrair com negativo, vai atrair. Então, ao atrair os elétrons negativos, essa região fica polarizada negativamente, e o outro lado ficou com falta de elétrons, então ficou polarizado positivamente. Então, como é que vai acontecer? Como é que esse corpo aqui vai ficar eletrizado? Ao fazer um aterramento. Ao fazer um aterramento, você aterra um fio aterrado no chão, certo? Ao ligar esse fio terra, então um induzido por um fio à terra. Ligamos um induzido por um fio à terra. Surge um fluxo de elétrons da terra para o induzido, para neutralizar as cargas positivas. Então, ao colocar o fio terra aqui, elétrons que são negativos, vão ser da terra para o objeto, certo? Porque vai ser induzir, esses elétrons vão ser atraídos, porque aqui vai estar com excesso de, olha novamente aqui, ó. Aí vai ficar essa região aqui vai ficar com excesso de positivo. Então, ao ligar o fio terra, ele vai atrair os elétrons da terra. Então, esse par aqui vai ficar nêutron, esse par aqui vai ficar neutro, esse par vai ficar neutro, esse neutro. Depois corta-se o fio, desfazendo a ligação com a terra, e em seguida afastamos o indutor. A esfera então ficará com excesso de carga negativa. Olha, esse par aqui vai ficar neutro. Então vai ficar com excesso de negativos. Então esse corpo vai ficar eletrizado negativamente. Essas cargas se distribuem de modo a ficarem o máximo possível afastadas umas das outras, se concentrando na superfície da esfera. Vamos para a simulação 4 para a gente concluir essa aula. Só um momento. Pronto, então para tentar explicar um pouco esses três processos de eletrização, nós estamos aqui uma pequena simulação pelo grupo da Universidade de Colorado. Vamos lá. Essa jaquetazinha que está neutra, observe que cada positivo tem um negativo, então esse corpo está neutro, esse está neutro, e aqui também é uma parede aqui neutra. O que acontece quando a gente vai atritar o balão com a jaqueta? Olha, então, no processo de eletrização, o que acontece? Um fica positivo e o outro fica negativo, certo? Um fica positivo, porque eu falo isso. A eletrização por atrito um sempre fica positivo e o outro fica negativo, certo? Então, ao soltar o balão, o que vai acontecer com o balão? Vai ser atraído para a jaqueta. Por quê? Porque os opostos se atraem, ó. Cargas positivas atraem negativo. Então vamos reiniciar, ó, de novo. Tá neutro os dois corpos. Ao atritar, o que vai acontecer? Um vai ficar positivo e o outro fica negativo. Ao soltar, acontece o quê? Uma atração, porque um está com positivo e o outro está negativo, certo? O que acontece se eu aproximar da parede sem tocar? Se eu aproximar da parede sem tocar, o que vai acontecer? Uma indução, ó. Uma indução que eu falei para vocês no slide anterior, certo? Uma indução. E eu aproximar o balão, o que acontece? Esse balão está eletrizado negativamente, então ele vai afastar
as cargas negativas, vai ficar com excesso de um lado vai ficar com negativo, o outro vai ficar com excesso positivo, certo? Isso que acontece. Vamos lá, iniciar aqui. Agora vamos botar dois balões. Vou atritar um balão aqui, atritar o outro aqui agora. O que acontece ao soltar o balão? Vou iniciar aqui os balões. Sem a parede aqui. Pronto, é isso que eu queria fazer. Vamos lá, observe aqui, ó. Eu atritei os dois balões e o que aconteceu com os dois balões? Cada um ficou com carga negativa, não foi? Só que o que acontece se eu colocar um balão negativo entre a jaqueta e o outro balão? O que vai acontecer? Observe, olha, que eu, ao afastar o balão verde, o balão amarelo vai querer se aproximar da jaqueta, porque os opostos se atraem, certo? Se eu colocar agora, como eu falei para vocês, colocar o balão verde no meio, por que que o balão amarelo não está indo em direção à jaqueta? Porque o balão verde está negativo e o balão amarelo também está negativo. Então o que acontece? Carga de mesmo sinal se repelem e carga de sinais contrários se atraem. Ok? Então concluímos com isso. E aqui vocês entenderam mais uma vez, só explicar mais uma vez. Então aqui acontece porque o processo de indução. A indução acontece, não entra em contato. Observe que as cargas negativas vão ficar a carga negativa fica mais afastada por causa de qual processo de indução. Então muito obrigado. Até a